Então, Artaud nasceu no final do século XIX, 1896, e faleceu em 1948. Né? Na trajetória de Artaud, então, eu procuro analisar vários escritos dele sobre teatro e pensar um pouco sobre esse conceito que ele vai trazer sobre teatro sagrado, que é um termo que ele vai empregar para se referir a uma proposição na linha disso que eu mencionei para vocês. E para essa minha pesquisa, então, eu descobri um negócio chamado hermenêutica simbólica, e a ideia de pegar esses conceitos e cruzar com os estudos de Artaud me pareceu muito pertinente e conveniente. Né? Então, dentro do livro, eu trabalho com dois campos de estudo. Por um lado, o tema do teatro sagrado. Está aparecendo slide aí para vocês? Sim? Sim, por aqui sim. Isso. Então, por um lado, trabalhando com esses temas desse entendimento do teatro sagrado, né, pensando os estudos de Artaud como um idealizador de um conjunto de conceitos que vai se repercutir ao longo do século XX, né? E aí eu descobri esse livro aqui, do Christoph Innes, né, que é um livro que ele vai justamente desenvolver esse estudo, falando sobre o teatro sagrado, o ritual e a vanguarda, onde ele vai construir a ideia de que um dos movimentos vanguardistas do teatro no início do século XX poderia ser considerado o teatro sagrado. E ele vai fazer um olhar ao longo do século XX, como diversos teatristas trabalhavam com um conjunto de pensamentos que é possível criar conexões. Por outro lado, eu descobri, então, esse agrupamento chamado Círculo de Eranos, que foi um movimento que agrupou diferentes pensadores de diferentes áreas do conhecimento, da filosofia, da psicologia, da teologia, do orientalismo. E esse grupo de pessoas, eles discutiam alguns conceitos, né, que são básicos para esse meu estudo, que é o conceito de sagrado, o conceito de símbolo, o conceito de mito e o conceito de rito. Né? A partir desses 4 símbolos, então, desses 4 conceitos, eu vou criando conexões com os estudos de Artaud. Esse agrupamento se reuniu na Europa, de 33 a 88, né? Tinha uma influência muito grande do Jung, né? Do campo da psicologia das profundezas, do Rudolf Otto, né? Que é um teólogo importante alemão, Mircea Eliade, né? Que é um cientista da religião romeno, e Gilbert Durand, que é um antropólogo francês. Eu tomo principalmente o Eliade e o Durand para desenvolver esse estudo a partir desses conceitos. Né? Então, Artaud tem uma grande variedade de escritos, eu me contive principalmente nos escritos sobre teatro, né? Existem vários temas que ele aborda ao longo de sua vida, ele é estudado em muitos campos de conhecimento, muito para além do teatro. Né? Dedico um capítulo pensando um pouco, de maneira crítica, sobre a própria maneira como a biografia do Artaud é descrita por alguns pensadores. Né? Porque o Artaud tem uma questão, e ele é referido assim como um herói mitificado, um santo martirizado. Existe uma idolatria, de certa maneira, em torno de Artaud, devido ao seu sofrimento. Né? Ele tinha muitos problemas psiquiátricos, teve muitos anos preso dentro de sanatórios, tomando muitas medicações, sofrendo eletrochoques, né? Inclusive esse é um dos temas que ele discute muito também nos seus escritos, né? Então foi uma vida de muito padecimento, né? E é interessante, hoje em dia o Joseph Campbell está mais famoso, né? Está mais difundido a ideia da estrutura arquetípica do mito do herói, né? Mas alguns anos atrás isso não era tão popular assim, e é muito interessante. Então eu cruzo alguns relatos da biografia de Artaud, como desse livrinho aqui, do Teixeira Coelho, que é o primeiro estudo publicado sobre Artaud no Brasil em 1982. Então, vocês vejam que é recente. Né? Aí eu vou passando por conceitos do Gilbert Durand. Isso aqui é um autorretrato do Artaud, que ele também desenhava, fazia muitos desenhos. Né? E aí eu vou pensando, então, sobre toda essa dimensão simbólica, como o Durand vai analisar em diferentes aspectos da vida e da morte, as questões psicossociais, antropológicas, cósmicas, religiosas, o universo dos sonhos, tudo que vai envolver essa dimensão do simbólico. Né? E vou traçando alguns pontos de correlação com o Artaud. Né? Então, quando a gente vai ver, o Artaud ele escrevia sobre o mal, escrevia sobre a morte, escrevia sobre loucura, escreveu sobre sonhos, desde que ele integrou os surrealistas. Né? Ele tinha um interesse por culturas não europeias, característica também do Círculo de Eranos,
né? Então, se voltou para o Oriente, para as Américas, né? Discute muito a questão da religião, né? E, inevitavelmente, as discussões sobre arte. Então, em todas as dimensões aonde o simbólico aparece, o Artaud também passeou por lá, né? Agora tem um efeito, ó. Então, eu dei o nome desse capítulo de Imagens Indestrutíveis, que falam diretamente ao espírito, que é um trecho desse texto que eu li para vocês, né? Para tratar sobre os conceitos de sagrado, os conceitos de símbolo, né? Observando como que o Artaud tem influências dos estudos de Freud, né? E ele também vai observando como ele vai também alternando alguns conceitos como símbolo e signo, espírito e inteligência, ele vai discutir a questão do hierógrafo. Artaud, na verdade, vive no momento na França, na década de 20, 30, onde muitos desses conceitos que ele está tentando elaborar estavam sendo formulados ainda, né? E o Círculo de Eranos, a gente viu em 33, também estava com esses interesses, só que vem de um grupo intelectual, acadêmico, filosófico, e o Artaud, dentro desse mundo dele, já estava na década de 20 tentando achar as palavras para trabalhar com isso, né? Então a hermenêutica simbólica parece que é um caminho muito bom para a gente poder discutir os conceitos, observar linguagem, poesia, as discussões de Artaud sobre alquimia, como ele lida com o teatro de Bale, etc., né? Faço uma consideração também sobre isso, também influenciado pelo Christoph Innes, como que esse teatro sagrado não é um teatro apolítico, mas é um teatro que tem críticas aos sistemas capitalistas, ao comunismo, né, e vai tentando pensar uma nova sociedade, um novo homem, mas por outro caminho, né, que não um caminho como a gente vê no teatro político de Brecht ou de Piscator. Ele segue um outro caminho para tentar pensar esse novo mundo, né, uma nova construção. Eu discuto questões de mito, tentando ver como que Artaud ele relaciona propostas de espetáculos e que tipo de mito essas propostas ele fazia, né? Existe uma temática central, como é que funciona isso? E é importante destacar, já mencionei, que Artaud nunca realizou esse teatro idealizado por ele, né? Então discuto também o espetáculo Sense, né, que é um espetáculo que teria sido o grande espetáculo onde ele teria posto em prática todos os seus princípios, mas foi muito frustrante e não chegou a realizar, a efetivar. Aqui é uma foto de Artaud, que era um ator de cinema também, né? Discuto as questões de cosmogonia, caos e cosmos, né? Porque Artaud ele vai trabalhar com muitas metáforas e muitas imagens. Ele vai discutir o teatro e a peste, vai pensar na questão da destruição que o teatro possibilita, o teatro como um ato de violência, a convulsão, né, o crime, o abscesso, a perturbação, a crise. Veja que são todos temas pesados, caóticos, que destrói, né, mas sempre com essa ideia de que é preciso um caos dentro do caos para que você possa ter um outro renascimento, uma outra proposta de mundo, né? Pensando, então, um pouco também sobre o espetáculo como um rito, né? Como que se dá, como que Artaud entende várias vezes apresentar a mesma peça, o ator que representa várias vezes, né? Então, como é que esses aspectos, a ideia do transe, como um tema também muito discutido, né, no teatro de Artaud, né? O ator entra em transe ou não entra? Quais são as relações entre rito e teatro, né? Entre consciência e perda da consciência, ou uma outra consciência? Então, são temas muito provocativos, né? E entro também na questão do espaço sagrado, que isso aqui é antes de eu me aproximar mais do campo da cenografia, mas o espaço já estava lá sendo discutido. Trabalho com um texto chamado O Homem-Árvore, onde eu crio uma relação discutindo a ideia do homem-organismo, né? Que tem uma relação com a ideia do corpo sem órgãos, né? Que o Artaud também trabalha com essa terminologia. Então, eu vou passando alguns aspectos entre teatro, espaço sagrado, profano, aí utilizando muito Mircea Eliade para pensar nesses elementos, né? Bom, e por fim, eu trabalho pensando nesse devaneio aí que eu propus, que é um texto que eu chamei de Metamorfose e Mutação, que eu tomo esses dois aspectos da biologia, e aí eu resolvo brincar de Artaud, né? Artaud pegou a peste, começou a pensar a peste para pensar teatro. Ele pegou a alquimia, começou a pensar o teatro a partir da alquimia. E aí eu pego, então,
ou a metamorfose e começa a viajar. O que é uma metamorfose? O que seria um teatro para metamorfose? O que seria um teatro mutagênico? Aí eu viajo legal assim, né? Deixei a barba crescer, entendeu? Entrei numas de Arthur aí para tentar criar uma reflexão, conectando, então, alguns conceitos com Arthur. Bom, gente, grosso modo, o livro trabalha, então, com esses aspectos, né? Essa aí é um pouco a estrutura interna do livro.